Vocês queriam testar o poderio do futebol rubro-negro? Vocês queriam realmente saber em que patamar que o Flamengo estava comparado com o resto da Europa? Se prepara, porque o caminho do Flamengo ficou Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester City. Se tinham 4 times que eu falava aqui assim, ó, pô, se você puder fugir de 4 times, o campeonato tem 32. Se você puder fugir de 4, são esses 4. E são exatamente os 4 times que estão no caminho do Flamengo. E agora, Felipe, você acha que rola? É disso que eu vou falar nesse vídeo, fazendo um resumo do que foi a primeira fase desse Mundial de Clubes e também já prevendo aí o que vai acontecer pela frente no nosso rubro-negro, meu querido. Então, aperta o botão do like. Apertou? Confere se você está inscrito no canal. Conferiu? Se você não tiver, se inscreve. Manda esse vídeo para mais pessoas e vamos embora trocar uma ideia aqui que eu também quero falar que o Felipe Luiz está ferindo o Flamengo, está furando o Flamengo. Eu não falei para que o algoritmo não me ferre, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ele está fudendo o Flamengo. Por quê, Felipe? Já falo para você. Segura aí. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Ontem o Flamengo enfrentou o Los Angeles, já fiz um pós-jogo aqui, já falei sobre. Empate ruim, assim, de assistir, um jogo horroroso, mas super compreensivo e super dentro do plano. Eu, se fosse Felipe Luiz, faria exatamente a mesma coisa. Teria poupado o jogador, teria ido com o time alternativo, não teria me preocupado, porque não mudaria absolutamente nada. Entendo, são 2 milhões de dólares a mais, só que eu estou mais, depois que a gente chegou lá e viu que a Europa não é esse bicho-papão todo, eu agora estou focado em tentar vencer. Para tentar vencer, amigo e amiga, eu prefiro usar o Everton Araújo. Ai, Felipe, não tem nível. Só para ficar num exemplo, tá, gente? Estou pegando o Everton Araújo, mas tem outros exemplos aí que a gente poderia discorrer. Felipe, super entendo também. Eu prefiro usar o Everton Araújo do que gastar o Pulgar, do que gastar o Jorginho. Acho 1000 vezes mais inteligente isso. Por quê? Porque o que me importa agora é tentar vencer o Bayern de Munique nas oitavas de final. E para vencer o Bayern de Munique nas oitavas de final, preciso de todo mundo 100%. Se tiver um jogador 95%, a gente não ganha. Se tiver um jogador entregando 80% nesse jogo contra o Bayern de Munique, a gente não vence, mano. A gente vai precisar, daqui para frente, de 100% de entrega contra todo mundo. Dito isso, a primeira fase do Flamengo foi espetacular, porque a gente esperava que ia decidir o jogo, ia decidir nossa classificação contra o Los Angeles, porque a gente supôs, e erroneamente, lá antes da competição, que a gente ia perder do Chelsea. Se por um milagre a gente empataria com o Chelsea. Esse era nosso olhar crítico sobre o futebol europeu barra futebol brasileiro. A gente viu que com o desgaste do fim da temporada deles e com a evolução absurda tática e técnica do futebol brasileiro, técnica sempre teve, principalmente uma evolução absurda tática, né? E também do poderio financeiro do futebol brasileiro e sul-americano, a gente viu que não é esse bicho de 7 cabeças, que não é esse bicho papão, que não é esse monstro absurdo. Por isso, a gente começou a acreditar na vitória e no título, e aí acabou que a fase de grupos foi espetacular, porque a gente venceu 2 jogos e foi classificado em primeiro lugar garantido para a última rodada com a chance de poder poupar. Eu falava para você que o problema de ganhar um Super Mundial de Clubes é porque você sobe 7 Everestes um atrás do outro. Não foi o caso. Um deles não precisamos subir. A gente só teve que subir o primeiro Everest, o segundo Everest, e no terceiro a gente pode ficar lá na base do acampamento respirando para subir os próximos 4 Everestes, que aí são Everestes do Everest, que a gente vai ter agora que escalar. Beleza? Mas foi uma excelente primeira fase. Felipe, agora olha o cenário. Meu amigo Alênio Scheble, do canal Abre Alas FC, que está sempre aqui comigo nos nossos programas, no Na Marca, ou em vários outros, o Alênio está sempre aqui fazendo live comigo, vocês sabem. Ele me mandou uma pergunta ontem falando, Felipe, se o Flamengo vencer esse Mundial, pô, ganhando de Bayern, PSG, Real, City, é a maior conquista da história do Flamengo? Eu disse que sim. Aí ele me perguntava se ia ser o maior time do Flamengo. Eu disse que não, a maior conquista sim, não vai ser o maior time do Flamengo porque vai ficar devendo uma Libertadores, mas de fato, se esse Scratch vencer o Mundial de Clubes com esse caminho e depois vencer a Libertadores e o Brasileiro na mesma sequência que na mesma temporada, a gente pode estar falando do maior time da história do Flamengo. Ai, Felipe, é uma blasfêmia com 81. Calma, galera, eu tô só fazendo umas comparações com o histórico de título, velho. Aquela geração ganhou Libertadores brasileiro e aquela geração ganhou Libertadores brasileiro e ganhou a Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, é muito ruim falar isso, mas assim, de um jogo só, né? De um adversário difícil só. Dessa vez seriam 7 adversários difíceis, principalmente os 5 europeus. Então, cara, sem dúvida nenhuma, a maior conquista seria. E aí, o maior time vai depender de ganhar outros títulos e etc, etc.
Ah, são os melhores jogadores? Não, claro que não, né? Nenhum deles chega aos pés do Zico, nenhum deles chega aos pés do Andrade, nenhum deles chega aos pés do Adílio, claro. Mas enfim, time talvez sim. E aí isso é papo mais para frente. Quanto à nossa caminhada daqui para frente, tá? Você gostou, Felipe? De verdade eu te disse. Sempre falei, se você puder fugir de 4 times, tem 4 times que você pode fugir, fuja. Fuja. É o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid e o Manchester City. Se você puder fugir desses 4 times, fuja. O que o Flamengo fez? Falou, eu vou para ele. Eu vou nesses 4, bicho. Parece que eu chamei os 4. É maravilhoso por um lado, tá? Porque agora eu realmente vou saber contra quem que o Flamengo pode e contra quem que o Flamengo hoje já tem condição de fazer um embate real. Vambora, é isso, amigos e amigas. É difícil para um caramba. Não vou aqui vir te iludir, velho. Ai, tá tranquilo, o caminho é fácil, os times jogam aberto, que é um ponto positivo, tá? Vou até discorrer disso daqui a pouquinho, segura aí. Mas assim, não vou vir aqui dizer para você, ai, que maravilha, era exatamente o que a gente queria. Aqui, ó, eu falei, se pudesse fugir, fuja. Mas, agora que encaramos, tem esse ponto positivo, que eu vou voltar agora e trazer para você. Qual é? É muito pior para o Flamengo, para o estilo de jogo do Flamengo, que tem a bola no pé, o time que, no mundo inteiro, o time que mais tempo fica no campo do adversário. Esse Flamengo, ele precisa, tá, de um adversário que venha para o jogo. Se o adversário não vier para o jogo, é muito ruim para esse Flamengo, porque ele fica trocando passe de lado, e o adversário, como ontem jogou o Los Angeles, fica numa linha de 5, outra de 4, e só com o atacante aqui balançando, né, os 10 jogadores se defendendo, mais o goleiro, 11. Amigo, pro Flamengo é muito ruim, velho. Pro Flamengo é muito ruim esse tipo de sistema defensivo. Claro que com o Jorginho e com o Pulgar melhora muito, porque eu consigo, mesmo com esse sistema defensivo encaixadão, eu consigo achar passes entre linha. O que não vai acontecer com o Everton Araújo. Não vai, não tem jeito, tá? Avançando aqui, porque eu não quero ficar nessa martelação, não, que isso é chato pra cacete. Então, a gente vai ter adversários que vão propor o jogo, que vão encarar o Flamengo de frente, e o Flamengo não vai fazer igual o Botafogo fez. O Flamengo não vai ficar atrás da linha da bola. Esqueça, isso não vai acontecer. Se o Flamengo tiver que perder de 1, de 2, de 3, de 4, ele vai perder tentando jogar, porque esse é o Flamengo do Felipe Luiz, que eu adoro. Eu quero isso. Eu quero ver o Flamengo não se acanhar, não ficar lá atrás. Eu quero que o Flamengo vá para o jogo, vá para o embate, para a gente saber em que lugar que a gente está com o nosso estilo de jogo, com a nossa filosofia. Não mudar nosso estilo de jogo e nossa filosofia, não mudar o que eu vou jogar o resto da temporada somente para agradar um jogo possível, para passar um sufoco absurdo, vai ser um dos jogos e aí cair nas quartas. Não. Prefiro ver o tamanho real do Flamengo e aí sim, acho que vamos brigar e acho que vamos ter chances sim, mesmo enfrentando os 4 maiores times do futebol europeu. Claro que eles podem cair no caminho, tá? Isso aqui é um caminho possível. O único certo aqui é o Bayern de Munique, que já está no nosso caminho no domingo. Prepara teu coração, porque também essa Copa do Mundo trouxe pra gente, eu falei lá do Felipe Luiz, lá no início, essa Copa do Mundo vai trazer um olhar do futebol europeu, eu vou discorrer disso pra caramba num outro vídeo, pro mercado brasileiro, tá? O mercado brasileiro era visto pelo mundo como um exportador de jovem garoto, tipo Estevão, Hendrick, Vinícius Júnior, Paquetá, os malucos vêm aqui, pegam com 15, 16, 17 anos, vão aliciando, com 18 tá lá, e vai fazer carreira na Europa, vão preparar, vão montar, etc. Eles estão vendo que agora tem jogador aqui da idade do Léo Ortiz pronto e que pode chegar lá e ser titular em qualquer time. Então vai abrir um olhar para esse mercado. E também vai abrir um olhar para o Felipe Luiz. O Felipe Luiz certamente já está na mira de vários clubes europeus e ele está ferrando o Flamengo. Por quê? Porque ele vai para as coletivas e ele fala inglês. Perfeito. Espanhol. Perfeito. Português. Aí esquece, mais perfeito ainda. O Felipe Luiz fala 3 línguas com perfeição. O Felipe Luiz é inteligente e qualquer clube do mundo que quiser o Felipe Luiz de treinador pode tê-lo, porque o inglês é a língua mundial. Ele fala inglês perfeitamente bem. O futebol espanhol ama o Felipe Luiz e ele fala o espanhol perfeito. A gente nunca teve treinadores assim, nunca teve. Tivemos o Filipão, o Luxemburgo. Poucos treinadores fizeram carreira lá fora porque não falavam outra língua. O Felipe fala. E ele, desgraçado, fica exibindo a poliglotidez dele, que falar bonito, hein? A poliglotitude dele nas entrevistas. Ai, ai. Prepara o coração, porque o mercado vai se abrir. Unfortunately. Você viu também? Fala, infelizmente. Vai abrir aí o mercado.
e a gente vai ter que acalmar nosso coração. Mas isso é papo lá pra frente. Agora eu tô focado em ser campeão do mundo e bater no Bayern de Munique. Ah, Felipe, o PSG, o Real, a gente vai falando disso passo a passo. Agora, nós com os alemão vamos nos divertir. Parar. Nós com os alemão, nós vamos nos divertir. Será? Acho que sim, vai dar tudo certo, pelo amor de Deus. Tchau, vapo.